chamamos aqui a Nath para trazer esse overview de GTM Engineer, mas a ideia, né, Nath, é que não seja também só um monólogo, né? É que vocês interajam, fiquem super abertas para perguntar. A Carlinha aqui do Elas está de olho no chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui no chat que a gente vai estar olhando e a gente pode tirar ou no final ou no meio da apresentação, podem ficar super à vontade. A ideia, de novo, é um momento que foi feito para vocês, para a gente trazer, né, tudo que está acontecendo de tendências aí no mercado e até para vocês verem, né, como é que a gente leva isso também dentro da estrutura de vocês, como é que a gente impulsiona o GTM com essa nova frente que está chegando aqui no Brasil. Então, vai ser disponibilizada, tá, Júlia? Estava trazendo aqui para as meninas, a gente vai colocar todas as gravações dos conteúdos lá no nosso canal no YouTube. Então, não só essa live, mas as outras lives que a gente já fez no ano passado vão ficar tudo lá, tá? E antes da gente começar, já tá gravando, né, Carlinha? Boa, queria dar só alguns recados paroquiais antes da gente começar a nossa live, tá? A gente tem falado muito, né? Vocês têm falado muito sobre automação IA, né? Eu quero aprender como é que eu uso IA no meu dia a dia como PMM. A gente tem vendo muita gente falando sobre Lovable, sobre ChatGPT, todo dia tem uma IA nova. E o nosso parceiro, que é a PM3, está fazendo, né, um curso de como criar, construir, né, automações que reduzem custos e aceleram o resultado. Então, para quem quer participar, vai ser agora dia 5 de fevereiro e a gente tem cupom de desconto. A gente vai colocar aqui no chat depois o link para vocês conferirem. E estaremos lá. Então, quem quiser aprender mais sobre como construir automações, a gente tem um cupom de desconto aqui com a PM3. E outro recado paroquial, que é uma novidade que a gente está super feliz para contar para vocês, e vocês estão sabendo, né, em primeira mão, a gente vai lançar uma news, gente, esse ano. A gente vem aí a nossa news do Elas que Lançam, vai ser uma news quinzenal. A gente vai chamar algumas pessoas, inclusive da própria comunidade, para co-criarem, né, trazerem temas, assuntos de tudo que está acontecendo, e a ideia é até ser temas mais técnicos e conversas que a gente já conversou ali na comunidade, de como fazer um bom pricing, como escalar o seu lançamento, como recalcular a rota. Então, a gente vai produzir esses conteúdos mais técnicos também. Fiquem ligadas que a gente vai compartilhar, e essa news vai ficar no nosso LinkedIn. Então, se você ainda não segue o nosso LinkedIn, sigam a gente, porque tem muito conteúdo bacana. E queremos muito ouvir vocês, meninas. Se tiver algum tema que vocês acham que é super interessante, tô com dúvida, tô com um desafio aqui no meu trabalho, comentem que a gente vai criar um conteúdo em cima disso. E os próximos eventos, pessoal, como eu comentei, né? A gente tem agora o Builders Camp, em parceria com uma iniciativa da PM3. A gente tem um encontro da comunidade em Floripa. Então, quem é de Floripa, a gente já criou um forms para fazer um encontrinho lá. E a gente vai ter uma roda de conversa, tá aqui dia 12 de fevereiro, mas a gente vai mudar, porque descobri hoje que é pré-carnaval, né? Aquela pessoa que mora no Rio de Janeiro e está totalmente desatenta do carnaval. Mas a gente vai mudar essa data, vai ser em fevereiro ainda. Estamos só organizando, mas a próxima roda de conversa vai ser pricing em PMM, que vocês, né, já se organizaram e querem muito ter esse encontro. Então, pessoal, recados dados. Agora eu vou passar a palavra para a Nath, que é a nossa convidada, que é a pessoa assim, que a gente olhou quem a gente vai chamar para falar sobre isso, e a Kai instantaneamente falou: meninas, a gente tem que chamar a Nath para falar, que ela manja muito do assunto, ela é mentora, tem muita experiência, então chamamos ela para desmistificar tudo, explicar para a gente o que onde vivem, o que consomem. E como eu comentei para vocês, gente, não é um monólogo, por favor, vamos tirar dúvida, vamos interagir no chat, é muito importante, principalmente que a gente entenda, né, o quanto isso pode ser aplicado no dia a dia. Tire dúvidas, às vezes é uma sugestão que você leva ali para a sua autogestão, que vai fazer com que os seus lançamentos impulsionem cada vez mais. Nath, agora a palavra é para tu, brilha. Se tiver algum comentário, qualquer coisa, fica tranquila que a gente está aqui atenta no chat, tá bom? Tá bom, obrigada. E aí, só um ponto antes de eu começar, na verdade, se eu perder algum comentário, alguma coisa,
Eu vou deixar o meu LinkedIn no final, as meninas podem passar também. Eu também estou no grupo, se quiserem me chamar pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn, se ficar alguma dúvida, o canal está super aberto. Aí eu não sei, Bia, você que vai passar os slides? Vou passar, pode Beleza. me guiar que eu vou passando. Tá bom. Bom, gente, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E como eu falei, eu vou deixar os meus contatos no final. Se alguém tiver alguma dúvida, fica super aberto para me chamar. Pode ser que eu demore alguns dias, porque a minha agenda está meio doida, eu também sou mãe, então está meio complicado. Mas, enfim, podem me chamar sem problema nenhum. E aí, eu acho que pode passar já para o próximo, Bia. Eu sou a Nath, eu sou mãe do Arthur. Arthur tem 5 anos, então está naquela fase de... Agora, graças a Deus, as aulas voltaram. Então, eu estou voltando à minha rotina, mas é aquela fase dos porquês, enfim, né, bastante desafios. Eu trabalho no marketing há mais ou menos 14 anos. Hoje eu sou GTM Engineer Operations na Understory. A Understory é uma agência de outbound e performance dos Estados Unidos. E eu também sou mentora no Clay Bootcamp, que é um programa norte-americano focado no ensino de Clay e no ensino de GTM Engineer. Eu, na verdade, fui aluna desse programa, me matriculei lá em junho do ano passado, e aí eu agora, recentemente, fui convidada a ser mentora lá, e está sendo uma experiência bem legal. Eu fico muito feliz em estar aqui falando sobre esse assunto no Brasil, porque lá fora, né, eu vejo muitas discussões sobre GTM Engineering e todo esse universo, e aqui no Brasil a gente vê as discussões começando, né, agora um pouco mais, e isso é ótimo, porque, inclusive, eu participei de um podcast também com o Chiodi no ano passado, em que a gente falou sobre as possibilidades dessa área aqui no Brasil, e aí eu quero trazer um pouquinho disso também aqui hoje. E aí, o último ponto, antes de passar para o próximo, é que eu preciso ser bem honesta e falar que eu não sou dona da verdade sobre GTM Engineer. É tudo muito novo, está mudando lá nos Estados Unidos também, está tudo evoluindo muito rápido. E aí, o que eu vou compartilhar aqui é bem baseado na minha experiência, no que eu tenho vivido no dia a dia e nas conversas que eu tenho com outros profissionais da área. Mas, bora começar. Pode ir para o próximo, Bia, por favor. Obrigada. Eu acho que antes da gente entrar no tópico de GTM Engineer de fato, eu quero falar um pouquinho sobre uma dor que talvez todo mundo aqui já passou. Eu acho que todo mundo aqui já preparou algum lançamento, alguma campanha, estava tudo preparado, messaging afiado, a narrativa estava ok, posicionamento tudo na ponta da língua, o enablement com sales estava feito, e aí na hora de executar, na hora de lançar, ou mesmo após o lançamento, alguma coisa ou travou, ou alguma coisa deu errado, o resultado não foi o esperado. Eu trabalhei em marketing, eu já vivi isso N vezes, tanto no Brasil quanto fora também. E aí, assim, eu nunca fui PMM, mas eu já participei de vários lançamentos e trabalhando em empresas SaaS, né? E sempre tinha alguma coisinha que poderia ter sido melhor, que travou no processo, talvez algum resultado que a gente não conseguiu mensurar direito. E aí eu costumo colocar os maiores gaps em 4 caixinhas. E aí também não só falando de product marketing, mas também no cenário de marketing geral. Pode passar para o próximo, Bia. Obrigada. Acho que o primeiro gap é o clássico, marketing e vendas. Geralmente, marketing passa o lead, mas o time de vendas não tem contexto, muitas vezes, acaba não priorizando aquele contato, o marketing está segurando vários pratos, sales está segurando vários pratos, e eu já vi isso em vários cenários, em vários tipos de empresa, e eu acho que a gente, como marketing, todo mundo aqui tem, né, as suas metas, geração de demanda, gerar lead qualificado, se gerou, você vai apresentar isso para a liderança, e aí, né, close one, se você bateu a meta, enfim ou não. Mas muitas vezes eu acho que falta um pouquinho de alinhamento com o time de sales que não recebe esse lead com contexto e não tem tempo também de fazer uma pesquisa super, né, específica para entender e para trazer mais informações sobre aquele lead. E aí acaba que não fecha, e aí fica aquela coisa de que a campanha não funcionou. Eu acho que o problema em si, nesse caso, não é a falta de informação. A informação, ela existe, né? O lead, ele visitou o nosso site, ele baixou aquele e-book que a gente acabou de lançar, ele trabalha numa empresa que levantou um funding de Series B, ele estava pesquisando os concorrentes, essas informações, elas existem, mas elas não chegam em vendas, às vezes elas não chegam nem no marketing.
E aí acontece o que eu falei. O vendedor, o time de sales, manda aquela mensagem totalmente padrão, né? Que não é nada personalizada, ou se é personalizada, tem um token name, um token empresa ali, e olhe lá, e é isso, e a taxa de resposta fica horrível, e aí a gente não tem o impacto que a gente gostaria. Eu, pelo menos, já vivi isso várias vezes, várias vezes. O segundo gap é na mensuração de impacto. Eu acho que você tem uma campanha linda, mas você não consegue mensurar o impacto dela realmente. Eu também vivi isso como marketing ops, o meu trabalho era coletar os dados, era montar report, era mensurar impacto de campanha, de e-mail, de social, de todos os canais, mas aí eu tinha que caçar esses dados no CRM, numa planilha, no Tableau, com alguma outra pessoa, e aí quando você junta tudo, as informações não batem, você não consegue mensurar o impacto real daquela campanha e fica elas por elas. O terceiro é a escalabilidade. Eu acho que a sua campanha, ela funcionou, sei lá, você fez uma campanha ótima, perfeita, como eu disse, o enablement de sales estava super alinhado, todo mundo alinhado, ela funcionou na primeira semana, você gerou, sei lá, 50 leads super qualificados. E aí você fala, pô, beleza, vamos escalar isso daqui. Aí você descobre que sales estava fazendo realmente um follow-up super personalizado, eles estavam pesquisando todo mundo que estava entrando no funil de inbound, ou enfim, fazendo o trabalho de outbound, né, baseado no SCP, em toda a pesquisa que a gente faz como marketing passa para eles, eles vão gerar uma lista e vão fazer o outreach. Mas isso tudo é muito manual. Como é que você vai escalar uma campanha bonita dessa para 500 pessoas? Acaba ficando muito difícil e aí cai no velho padrão de não tenho tempo, não tenho braço e não acontece. E o último é a adaptação muito rápida que a gente tem que fazer de acordo com várias mudanças que a gente tem no mercado, né? Acontece alguma coisa, você precisa mudar rapidinho ali a campanha, você precisa mudar o messaging, você precisa fazer algum tipo de adequação. E às vezes, muitas vezes, você não consegue ser tão rápida nesse tipo de mudança, pode levar meses para fazer uma alteração. Eu passei por isso trabalhando numa empresa aqui no Brasil, talvez tenha até gente na POC que trabalhou comigo e participou desse lançamento, porque eu sei que as meninas estão no grupo. A gente estava lançando algo bem envolvido com inteligência artificial, e aí, a inteligência artificial estava lançando naquele momento, assim, estava aquela febre, e mudava muito rápido, e todos os concorrentes lançando coisa ao mesmo tempo. Cada semana surgia coisa nova, e a gente não conseguia tirar o lançamento do papel. Demorou 1 ano para fazer o lançamento. Quando eu saí dessa empresa, inclusive, a galera ainda não tinha conseguido lançar, porque a gente não tinha braço para se adaptar rapidamente a essas mudanças de mercado que estavam acontecendo. Então, eu acho que na minha visão, são essas 4 caixinhas que eu quero focar hoje e eu quero mostrar como que a mentalidade de GTM Engineering consegue ajudar. Eu não vou falar do cargo só aqui, eu vou falar da mentalidade. Boa. E, Nath, só um ponto que eu queria destacar, você foi falando isso e automaticamente eu lembrei de pontos que a gente sempre fala na comunidade, né? De o quanto o PMM precisa provar também e olhar mais as métricas do lançamento, né? Então, muito, muito bacana isso. A gente sempre tá levando esses questionamentos, assim, de até a gente tem meninas aqui que também estão nesse processo de aplicar para outras vagas, e no currículo pede para a gente colocar qual foi um lançamento, quais são as métricas que você acompanha, né? A gente já escutou muitas meninas perguntando, nossa, eu não sei, assim, muda muito, né, de empresa para tipo de produto, mas essa é uma discussão muito importante, porque a gente está percebendo que está tendo também essa necessidade mais do PMM também mostrar, né? Não é só mais, vou fazer ali um posicionamento, vou fazer ali uma mensagem, mas qual o retorno que a gente trouxe? Pelo que você está falando, tem tudo a ver com o GTM Engineer, muito bacana. Sim, e eu acho que olhando esses 4 pontos, escorre até uma lágrima, né? Porque marketing equilibra vários pratos e a gente depende de muita gente, todas as áreas, eu acho. E aí, assim, você precisa ter, nem você falou, você precisa apresentar esses dados, eu quero colocar no meu LinkedIn para aplicar para uma nova vaga. Mas às vezes você não tem nem tempo de parar para pensar, o que aconteceu nessa campanha, sabe? Qual é o resultado efetivo? Não é nem talvez falta de acesso ao dado em si, mas é a falta de tempo de vou parar, vou analisar, vou ver o que deu bom, o que deu ruim, e aí, né? E aí a gente acaba não tendo esse tempo para fazer essa análise.
Triste, mas enfim, vamos lá. Bom, aí o próximo ponto que eu quero falar são as mudanças que estão acontecendo, né? Muita coisa mudou dos últimos, sei lá, 2, 3 anos para cá. Se a gente olhar para um passado recente e você vai fazer uma campanha, para você fazer uma campanha personalizada, às vezes você precisa ainda, dependendo do cenário, sei lá, você vai fazer uma pesquisa de ICP. Aí você vai usar o LinkedIn, você vai usar o ZoomInfo, você vai usar o Apollo, o Google, para pesquisar informações das empresas que se encaixam nesse perfil, e aí você vai documentar isso de forma manual, né? Enfim, cada empresa, cada contato, vai começar lá toda a sua documentação. Você vai fazer uma análise competitiva para montar uma campanha, você vai garimpar os reviews dessas plataformas que a gente tem manualmente, muitas vezes. Eu, pelo menos, fiz isso várias vezes. Você vai fazer a preparação com o time de Sales Enablement, fazer o enablement do time de Sales, você vai criar os materiais de treinamento, e tudo é baseado na informação que você coleta manualmente, de diferentes fontes, da tua experiência, de ticket de suporte, de conversa com CS, enfim, é tudo muito manual. Aí um outro exemplo, você tem a coordenação de um lançamento. Eu vivi muito isso, apesar de não ser PMM, eu acompanhava as meninas como Marketing Ops, e a gente tinha lá as nossas reuniões semanais para acompanhar o lançamento de um produto, e a pessoa criava aquela spreadsheet maravilhosa, com um monte de... Tem até um nome que eu esqueci, mas enfim, você ia lá, colocava as suas tarefas manuais, atualizava no Notion, enfim. Mas tudo depende de uma pessoa ir lá, manualmente imputar, até a reunião semanal, todo mundo aparecer, e aí você fica igual um detetive tentando descobrir o que precisa ser feito, o que foi feito, o que não foi, quem está com o quê, qual é o status daquilo, né? Outros pontos, você precisa implementar um pouquinho antes, né, ou, enfim, ou pode ser até com a campanha rodando também, já vivi, implementar o tracking e o analytics de uma campanha. Então, você precisa rastrear como os usuários estão interagindo com essa nova feature. Você precisa criar um dashboard customizado para aquilo, e aí você depende de alguém, geralmente de alguém da ajuda, né, do auxílio de alguém de Ops, mas para desenvolver aquilo, é muito dev, é muito data, e aí, tipo, a pessoa não tem braço também e acaba não virando uma prioridade. E outras coisas que mudaram muito também, além de toda essa parte de organização de campanha, pensando um pouquinho mais em como falar com os prospects, são as táticas que a gente usava antes, né? Então, antes você tinha essas táticas genéricas, e hoje isso mudou muito, tem muita personalização por causa da ascensão da inteligência artificial. Então, você tem novos softwares, novas features, e as coisas mudam a cada semana. Uma hora é Claude, depois já tem Claude Code, depois já tem isso, depois já tem aquilo. E eu chego um momento que eu até fiz um post no meu LinkedIn no começo do ano que eu falei, chega, eu não vou ficar seguindo as trends de novas features, porque eu não consigo acompanhar, eu desisto. Então, assim, eu vou aprender o que faz sentido para mim naquele momento. Eu não consigo. E aí, mas eu acho que, além disso, você precisa ser muito mais criativo, por exemplo, para mandar um e-mail hoje. O time de sales precisa, seja e-mail de sales, seja e-mail marketing, você precisa ser muito mais criativo, né? Para não cair naquela coisa de, tipo assim, putz, isso aqui foi escrito, tá na cara que isso aqui foi gerado por IA. Inclusive, a gente teve um caso essa semana na Understory, a gente estava fazendo um LinkedIn Outreach, que a gente faz pelo HeyReach, e aí um cara recebeu essa mensagem, né, do nosso cliente, e respondeu na hora, e a gente tem essa automação que manda a resposta para o Slack. E aí a gente viu e ele falou assim, tipo assim, get real and get on the phone, tipo, me liga, porque eu sei que a sua conversa foi gerada por AI. E aí o cliente pegou e falou assim, ligou na hora pro cara, e o prospect falou para ele, olha, tem coisas aqui na sua mensagem que eu sei que foram geradas por IA, mas o fato de você pegar o telefone e me ligou na hora, você acabou de salvar uma venda. Isso que a Understory trabalha com isso todo dia, o dia inteiro. Mas tem coisas mínimas e tão bobinhas, mas que já são manjadas, está todo mundo muito ligado nas mudanças, e aí a gente precisa ser muito mais criativo. Então, aí pode passar para o próximo slide, por favor, Bia. Eu acho que tudo isso gerou em 2 movimentos, né? A necessidade da criatividade em si, que eu já falei, e a oportunidade de executar essa criatividade de forma mais rápida. Então, da ideia até a execução, a gente tinha antes semanas ou meses.
Hoje a gente tem da ideia até execução horas. E aí é nesse ponto que eu acho que a mentalidade de GTM Engineering pode ajudar. E antes de falar de fato o que o GTM Engineer faz, eu acho que eu quero dar um outro passo atrás para a gente entender como tudo começou. Aí pode ir para o próximo também, Lia. Obrigada. O termo GTM Engineer, ele surgiu lá em 2023, nos Estados Unidos, e foi criado pela Clay. O Varun, que é um dos cofundadores, ele criou esse nome, ele estava tendo uma conversa lá com o head dele, e eles estavam falando tudo isso, mais ou menos tudo isso que a gente comentou aqui agora, antes eles estavam tendo um papo sobre isso, e aí ele falou, como que a gente vai chamar esse novo cara? Porque eles perceberam os gaps, né, e eles falaram, pô, a gente consegue ter pessoas que fazem isso, a gente já tem pessoas que fazem isso aqui no time. E eles estavam falando do nome e tudo mais, e surgiu o GTM Engineer da cabeça dele. Eu não sei se está todo mundo aqui familiarizado com o que é o Clay, mas eu vou dar um breve overview e mais para frente eu vou falar um pouquinho mais também. O Clay ou a Clay é uma plataforma de enriquecimento de dados e automação de workflows de GTM. Funciona como se fosse uma planilha que pensa. Então, lá dentro dessa planilha, você tem inteligência artificial, você tem várias data sources, você tem automação, tudo isso em um único lugar. Alguém aqui já trabalhou com Clay? Só por curiosidade, assim, não sei se pode colocar no comentário e aí depois eu vou dar uma olhadinha. Mas a sacada, eu acho, deles foi que eles não inventaram o trabalho em si, né? Eu acho que já tinha gente fazendo isso, limpeza de dados, enriquecimento, automação de pipeline, isso tudo já rolava dentro de vários times, RevOps, Growth, Marketing, Sales, enfim. E aí, o que eles fizeram foi realmente pegar todas essas habilidades, esses gaps, e aí eles colocaram lá uma identidade para esse cara, que é o GTM Engineer, que nos Estados Unidos deu muito certo. Hoje eles têm lá mais de 100 vagas abertas por mês com esse título lá fora, né? E contratando não só dentro dos Estados Unidos, mas contratando o mundo inteiro. Eu acho que eu acho que pode fazer. Bia, desculpa. Perdão. Desde o lançamento até hoje do GTM Engineer, essa identidade ela passou por várias interpretações. Teve uma onda nos Estados Unidos da galera postando assim, eu substituí o meu time de 5 SDRs por um GTM Engineer, agora eu pago um GTM Engineer e eu não pago mais os 5 SDRs. Acho que todo mundo passou por um post desse ou ouviu falar. Esse movimento, ele realmente existiu no começo, mas ele perdeu muita força agora, e eu não vou dizer que é errado. Eu acho que depende. Eu acho que depende muito da configuração da empresa, depende do fluxo, depende do tipo de atividade que aquele cara está pensando. Na prática mesmo, o GTM Engineer não vai fazer o trabalho de todo mundo sozinho. E eu acho que se tem gente que ainda pensa dessa forma, eu acho que tem grandes chances de dar errado, na verdade. Porque o GTM Engineer ele não consegue fazer o que marketing faz, o que sales faz, o que RevOps faz, o que growth faz, tudo numa mesma pessoa, é impossível. Então, hoje a gente tem essa divisão de GTM Engineer em 2 núcleos principais, que é o novo movimento, a nova onda que eu vejo nos Estados Unidos. O GTM Engineer focado em campanha e copywriting, que é a pessoa que vai gerar o pipeline, que vai fazer para o cliente, pensando num ambiente de agência ou para a empresa, que vai criar as campanhas, que vai ter um entendimento de ICP e usar esse entendimento mais não ficar pensando na estratégia, mas ele vai criar a campanha para geração de pipeline de forma rápida. E o GTM Ops, que sou eu, que é uma pessoa mais focada em automação, em CRM, em como organizar esses dados que a gente está usando, principalmente em campanhas de outbound, que a gente sempre teve esse gap, de como que eu vou trazer esses dados de campanha de outbound para o meu CRM, né, de forma organizada, e vai ajudar em automação, em integração de ferramentas e na mensuração também. Não que não exista overlap, o overlap sempre vai acontecer, e eu vou falar disso já já. Mas antes não existia essa divisão, no começo só tinha lá o carinha que fazia de tudo, o GTM Engineer que fazia de tudo, e aí por isso que aí tudo começou a cair aos pedaços, porque no começo do GTM Engineer, como nasceu com o Clay,
era tudo Play Expert. Então, eu vou contratar um Play Expert para fazer a implementação e fazer o enriquecimento do meu CRM aqui na minha empresa. E aí o cara foi lá, não tinha pensamento sistêmico nenhum, ele simplesmente começou a jogar um monte de dado que não existe no CRM, quebrou um monte de fluxo e deixou um legado bem ruim, na verdade, para quem era GTM Engineer na época. Então, teve essa onda, essa primeira onda, e agora a gente está começando a mudar, e as pessoas estão enxergando que uma pessoa não faz tudo sozinha. Alguma dúvida? Eu vou falar mais sobre isso, ainda mais. Nath, eu até estava, enfim, várias coisas passando pela minha cabeça enquanto você estava falando, e até para as meninas também conseguirem identificar essa realidade também para a empresa delas, né? E aí uma pergunta aí, você me disse, o melhor momento é tirar agora ou no final, mas o GTM Engineer, ele também tem uma necessidade maior em um determinado tipo de empresa? Eu, como leiga ainda em GTM e engenheiro, eu imagino que talvez uma empresa que já esteja um pouco mais madura com a questão de automação, ou não, Bia, na verdade é o contrário, empresas que não têm essa estrutura, que não têm um operacional, aí que precisaria mais no GTM engenheiro, e também com quem são os pares que ele conversa mais também, assim, no dia a dia. Os pares eu vou passar, acho que nos próximos slides, mas sobre as empresas, eu acho que depende muito do tipo de projeto e do momento da empresa. Isso eu acho que vai determinar o escopo de trabalho do GTM Engineer, porque, na verdade, não existe uma job description, assim, para GTM Engineer. Não é uma coisa que você vai... Eu acho que PMM talvez tenha uma job description mais, como diz um amigo meu, azeitado. Marketing Ops, tem uma, né? Você tem ali as suas atividades. O GTM Engineer, ele pode entrar para auxiliar diversas áreas. Então, se for uma empresa pequena, que ainda não tem e está começando, eu estou construindo meu CRM, eu tenho um conhecido brasileiro, o Giovanni, ele era dev, ele entrou como GTM Engineer numa empresa que está nascendo, e ele está construindo tudo do zero, todas as automações para CRM, então, como ele era dev, ele também tem um pouco mais de facilidade em mexer em código, né, e tudo mais. E aí ele está construindo tudo do zero, e está tudo bem, ele está ajudando na parte de estratégia de comunicação também, ele faz de tudo um pouco. Se você tem um GTM Engineer para uma empresa maior, para uma empresa que já tem ali, né, que já tem um pouco mais de burocracia e tudo mais, eu acho que esse cara entraria talvez para trabalhar nos gaps das áreas. Então, tipo assim, se você for pensar na jornada inteira do lead, a gente tem diversos gaps na jornada inteira do lead, desde marketing, passa por sales e passa por CS. Como é que esse cara ele vai ajudar essas partes a se conectarem? Enfim, porque se fala sobre isso há muito tempo. Há 14 anos eu vejo os gaps dessas áreas e a gente não consegue resolver. E é falta de tempo, é falta de braço, é falta de, talvez, de conhecimento de automação. Então, o GTM Engineer, ele também tem essa parte técnica que eu acho que é um pouco, que agrega um pouco mais e que a gente, no nosso dia a dia de marketing, de sales e tudo mais, a gente não consegue tocar. Mas eu vou passar como ele pode ajudar nos próximos slides. Maravilha. Eu acho que pode pular para o próximo. Deixa eu ver se eu estou seguindo certo. Acho que sim. Sim. Bom, a definição que eu mais gosto de GTM Engineer é aquele cara que constrói motores de receita usando IA e automação. Então, na prática, esse cara ele vai ajudar com aquilo que eu falei lá no começo, os gargalos de receita, os processos manuais, os dados que são desconectados e as oportunidades de escalar uma campanha ou algum processo. Pode ir para o próximo, Bia, por favor. Lá nos Estados Unidos, se fala muito em alguns arquétipos. Eu acho que eles dão uma boa explicação sobre o que é um GTM Engineer, o que esse cara pode fazer. Mas eu ainda acho que são 4 arquétipos, eu vou passar por eles, mas eu acho que ainda tem muito overlap. Ainda não está organizado a nível de ter as caixinhas, sabe? Então, mas também é no overlap que eu acho que a mágica acontece. Vou explicar por que depois. Podemos passar para o próximo. Só para a gente ter um entendimento geral das possibilidades, tá? E aí a gente começa a conseguir encaixar na nossa cabeça, se, putz, eu acho que esse aqui funcionaria mais na minha empresa, esse perfil aqui, acho que daria mais certo na minha agência, enfim. O primeiro é o arquiteto de sistemas, é o cara que ele tem mais foco em pipeline de dados, integração, automação, eu diria que bem próximo de um RevOps.
Mas um RevOps, ele não tem um tempo de, putz, eu vou olhar para o webhook, em muitas empresas. Ele não tem o tempo de olhar para o webhook, de API, de fazer automações mais complexas, de integrar softwares que não se conectam nativamente, né? Mas esse cara, esse arquiteto de sistemas, ele vai olhar, assim, para essas integrações, para essas automações e para CRM, como o dado está chegando e sendo guardado naquele CRM, ou enfim, qualquer outro tipo de software. O estrategista de dados, ele tem um foco em inteligência competitiva, então ele vai focar mais no entendimento da estratégia, do ICP. No caso da Understory, por exemplo, a gente tem GTM Engineer, que ele trabalha diretamente com o cliente para conhecer muito bem o ICP, a persona, enfim, daquele cliente para montar a campanha de forma bem estratégica. Então, ele também mexe bastante com intent signals, com enriquecimento, ele trabalha para melhorar essas campanhas, geralmente são campanhas de outbound. O engenheiro de soluções, ele foca em resolver alguns problemas criativos com o cliente. Aí eu vou dar um exemplo da Understory, eu acho que talvez esse cara entre até mais com um perfil de agência. Na Understory, a gente tem o nosso tech stack que a gente costuma trabalhar. Então, a gente tem para envio de e-mail, a gente tem Instant. E para LinkedIn Outreach, a gente tem HeyReach. Quando entra um cliente que ele tem o tech stack dele, geralmente em empresas maiores, ele não usa Instant, ele não quer usar o nosso tech stack, ele vai falar, não, eu quero usar aqui o meu e-mail Bison, eu quero usar o meu Lemlist, enfim. A gente tem que se virar nos 30 para mapear e fazer a integração e fazer todas as automações que a gente tem para aquele cliente. O que é importante nesse cara? O pensamento sistêmico, em todos eles, mas nesse ainda mais. Eu preciso saber como conectar ferramentas da forma que os dados vão fluir entre as ferramentas, independente da pecinha que eu tirar aqui, vou colocar outra, o dado tem que continuar fluindo da melhor forma possível para chegar no CRM de forma correta naquele cara. E aí, por último, o operador de pipeline, que é um bem perfil Estados Unidos, eu acho, hoje, que é o cara que faz de tudo um pouco, que também é o cara que a gente tinha na Understory antes de eu entrar. Então, é o cara que foca muito em receita, em geração de receita para aquele cliente ou para aquela empresa. Ele vai cuidar das campanhas, ele vai fazer o copywriting, ele vai manter a campanha rodando. E o foco dele é trazer resultado positivo lá, respostas positivas de uma campanha de outbound, por exemplo. Não, eu ia dizer para as meninas, se você, dentro, né, da estrutura de vocês, tem algum desses perfis, né? Até comentei aqui no chat, na Links, que é onde eu trabalho, a gente, né, dentro, né, da estrutura, inclusive de Product Marketing, o Lucas, não sei se vocês conhecem, né, o Lucas Teixel, ele montou um time e dentro, né, do time, né, ali de PMM, de analista de marketing, tem um estrategista de dados. Eu achei muito, muito inteligente isso, porque fica dentro da estrutura de PMM. Então, tem unido muito o time ali com dados, com inteligência competitiva, né? Inclusive, que é um dos papéis também ali do PMM, fazer, né, essa pesquisa de mercado para os lançamentos. E aí eu queria saber aqui também das meninas, né? Se dentro da estrutura de vocês, né? Se vocês conseguiram, talvez não com o nome GTM Engineer, né? Nath, lá na Links, por exemplo, não é esse nome, mas olhando aqui pelo que ele faz, eu consegui identificar. Vocês têm alguém assim dentro da estrutura de vocês de PMM, ou então tem apoiado em uma dessas frentes? Vão comentando aqui para a gente saber, não necessariamente precisa ser com o nome GTM Engineer, né? Mas que faz alguma dessas atividades, até para saber como é que está no Brasil, né? Também, como você comentou, nos Estados Unidos já está forte, mas para a gente entender como é que está no Brasil aqui também. Sim, é isso. E eu acho que você tocou no ponto exato desse próximo story, desse próximo slide, desse próximo story. É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que é por isso que eu gosto de falar da mentalidade e não do cargo em si. Porque eu vejo muita discussão lá fora de, GTM Engineer vai morrer porque o RevOps está evoluindo e, na verdade, GTM Engineer é um RevOps melhorado. E aí o cara de RevOps não gosta de GTM Engineer. E, gente, eu vim de Ops. Eu sou totalmente Ops. E, assim, é a mentalidade, não é o cargo, independente do nome, sabe? Não, é mais assim, o que a gente pode fazer, que tipo de skills você precisa numa pessoa para que esses gaps deixem de existir. Porque os gaps a gente tem há muito tempo e a gente não consegue, é muito difícil. Nesses 14 anos, eu trabalhei em empresas que sim, a gente tinha um flow melhor,
mais, né, certinho, os processos e tudo mais, mas tem empresas que não, e tá tudo bem, porque a gente não tem braço para fazer tudo. Então, assim, eu acho que, independente desses arquétipos que eu falei, tem alguns traços comuns que essa mentalidade, né, de GTM Engineering precisa, que essa pessoa precisa ter, que é essa curiosidade investigativa, que aí você vê um processo manual que está lá levando horas e você vai falar, será que eu consigo automatizar isso? Mas o mais importante é, será que vale a pena automatizar isso? Será que eu vou usar o meu tempo para descobrir, porque a automatização não é uma coisa fácil? E aí eu vou mapear esse processo, eu vou pensar de uma forma melhor, sabe? Eu acho que tem essa curiosidade também e essa noção de não vou sair automatizando tudo, porque não é tudo que se automatiza. O pensamento sistêmico, que eu já falei várias vezes, que você precisa conhecer, você não precisa, na verdade, conhecer todas as ferramentas, pelo amor de Deus, é impossível. Mas você precisa entender como conectar tudo da melhor forma possível, qual que é o fluxo ideal, como a informação deve fluir, sabe? E aí você vai, né, entendendo um pouco mais do tech stack que você tem ali para tomar a melhor decisão. E, por último, a mentalidade comercial. Então, o próprio Gil que eu comentei, que esse dev, né, que fez a transição para GTM Engineer lá fora, ele era dev e ele veio para mim falando, putz, Nath, mas eu acho que eu não tenho essa mentalidade comercial. E a gente começou a conversar sobre isso, porque é legal ter, né? Eu acho que para a gente que trabalha no marketing, ou sales, até CS, a gente tem um pouquinho a gente tem essa mentalidade comercial, né? E o GTM Engineer, o dev, no caso, desculpa, ele às vezes ele não tem essa experiência no comercial. E aí ele tem que pensar, tipo assim, ele tem que ter a mentalidade de será que isso aqui vai realmente me ajudar a fechar esse negócio? Será que vai me ajudar a fazer um upsell? Será que vai melhorar a experiência do cliente nesse processo? Então, são esse tipo de mentalidade que eu acho que o GTM Engineer, todo GTM Engineer precisa ter. Tem uma citação que eu gosto bastante, que é GTM Engineer, eles são metade pensadores comerciais e metade construtores. Então, na real, pensando na gente, são profissionais de marketing que são mais ou menos bons com engenharia, com código, enfim, que tem uma noção, ou são devs, engenheiros, que se importam mais em gerar receita do que fazer o código perfeito. Então, na verdade, o GTM Engineer, ele precisa entender o negócio e ele precisa gostar de mexer em tech. Tem que ter essa curiosidade. Bacana. Inclusive, Nath, essas características, né, que você colocou ali também são super importantes para a própria PMM, né? Conversa muito do que um próprio PMM também precisa dentro das suas características, né? Ter a curiosidade, ter o pensamento sistêmico, ter a mentalidade comercial, acho que conversa bastante. E antes da gente passar, eu queria, né, sei que você não está olhando o chat, mas a galera comentou bastante da estrutura. A Letícia, ela comentou o seguinte: na minha estrutura, a gente indica quais dados devem ser coletados e cruzados, e um especialista de dados de uma área de governança cria os dashboards. Recentemente fizemos uma mudança na qual a squad que desenvolve a campanha é responsável por replicar essa estrutura padrão como entrega total do projeto campanha. Então, já tem um movimento aí, né, acontecendo. Outro ponto aqui, ó, a Priscila comentou, que no caso dela, é que ela atua, né, numa das Big SaaS de RP, e o GTM está saindo da estrutura de Product Marketing e indo para um time só de GTM. Também estou percebendo esse movimento, tá, Nath? Do pessoal falando sobre GTM, tem até uma confusão, né? De GTM com o GTM nosso de Product Marketing. Uhum. Mas ela disse que está, né, nesse momento avaliando a melhor estrutura e como trazer ou não o GTM Engineer para contribuir com o time dela e termos uma esteira de lançamento de sucesso e não ser somente um processo de checklist para lançar. Eu acho que faz bastante sentido ter o GTM Engineer dentro da estrutura de GTM. Na verdade, se tem essa estrutura na empresa. Em uma empresa que eu trabalhei também, a gente estava começando, na verdade. Eu acho que faz sentido, porque é uma área que meio que olha para tudo, assim, né? Deveria olhar para tudo um pouco. E essa pessoa vai ajudar também com toda essa parte de olhar para esses gaps e tentar automatizar ou melhorar os processos. Mas eu acho que tem um pouco também da moda, né? Uhum. Engineer está na moda, então, assim, pode ser que você já tenha uma pessoa que seja GTM Engineer com outro cargo, com outro nome na sua empresa. E tá tudo bem, talvez essa pessoa ela não faça tudo, porque eu vou entrar no próximo tópico, que é Clay. O GTM Engineer hoje nos Estados Unidos, ele não vive sem o Clay.
eu tenho plena certeza que a grande maioria das empresas aqui no Brasil não usam o Clay. O Clay não é conhecido. Então, assim, existe uma parte que ainda precisa ser desvendada que vai ajudar muito em acelerar tipos de processos, mas pode ser que você já tenha essa pessoa que tem essa mentalidade de GTM Engineer, mas não com essa cabeça. E aí, é aquilo que eu falei, vai depender muito do perfil da empresa, dos processos, do qual que é o objetivo, né? Você pode ter até um RevOps na sua empresa que já faz um monte de coisa de GTM Engineer que vai se tornar, que pode ser o próximo GTM Engineer. Então, acho que faz sentido. Depende bastante. Boa, bacana. E para não esquecer, a Raquel também comentou um ponto importante, Nath, que ela disse que muitas vezes, né, a própria time, né, de Ops não tem essa profundidade ou intimidade com a estratégia. Então, isso também é um ponto, até talvez a gente, como PNM, também fazer essas provocações, né, de, tá, mas olhar e olhar o quanto de estratégia, né? Eu também já percebi isso, né? Muitas vezes o time de Ops está olhando muito para a eficiência, para fluxo, mas não está olhando para a parte estratégica que conversa exatamente com essas características que você colocou aqui. Exato. E eu fui Ops, então eu posso dizer que sim, que é exatamente assim que acontece. Mas, de novo, eu acho que é falta de tempo, falta de braço, né? E aí que essa pessoa pode ajudar. Mas aí é que é interessante, eu acho que também não é interessante aqui no Brasil a gente tentar enfiar o GTM Engineer, sabe? Eu acho que todo mundo aqui tem essas características, como você comentou, todas as áreas devem ter. Mas não adianta a gente, vamos colocar isso daqui, vamos tentar fazer alguém aprender Clay para a gente colocar, né, ter o GTM Engineering aqui dentro. Não vai funcionar, porque não é uma coisa fácil, é uma coisa que você precisa ter alguém olhando, e até por isso também o time de Ops, por exemplo, não tem tempo e braço de ficar olhando a estratégia, porque é realmente muito dado, é muita coisa. Então, tem que ter esse cuidado, eu acho, aqui agora que o negócio está crescendo no Brasil, para a gente não cair naquela primeira onda dos Estados Unidos, né? Que todo mundo, de tem engenheiro, vai fazer de tudo, e não é assim que funciona. Não vai dar certo. A gente pode começar a instigar essas características e mostrar para o mercado que tem essa necessidade, mostrar para a empresa que tem essa necessidade, um novo cargo que pode ser nomeado como GTM Engineer ou não. Pode pular para o próximo. Tá. Antes de passar para os cases, eu cansei de falar. Eu quero dar um overview do Clay. E eu não estou aqui para vender Clay, eu não ganho comissão disso. Mas é que realmente é o que eu falei. O GTM Engineer, ele vive no Clay lá nos Estados Unidos. A gente usa outras ferramentas, Make, NAN, que também explodiu aqui no Brasil, Claude Code, Instantly, Reach, toda a parte de e-mail infra, mas o Clay geralmente é a ferramenta central. E aí, obviamente, porque né, o Clay criou o GTM Engineer, então tudo vem muito amarrado com a ferramenta. Se fosse uma coisa que não fizesse sentido, nesse momento nos Estados Unidos já teria se desconectado. Mas faz muito sentido você ter o Clay como uma ferramenta central. E aí eu quero explicar para vocês bem rapidinho como que funciona, como que o GTM Engineer trabalha, quais são as possibilidades dentro do Clay, para daí a gente entrar nos cases. O Clay, ele tem 3 elementos principais. Eu não vou abrir aqui, até peço desculpa, mas quem tiver interesse também em ver a ferramenta funcionando, pode marcar comigo. Mas eu falei para a Bia que eu estou com um problema no meu computador, que toda vez que eu compartilho a minha tela, tudo trava. Então, depois, quem tiver interesse, como eu falei, pode marcar comigo e eu mostro. Mas, dentro desses 3 elementos principais, o primeiro é um que a gente chama de Waterfall Enrichment. Vamos supor que você quer encontrar o e-mail de alguém, né? Ou, em outras ferramentas, você tem uma porcentagem de cobertura. Então, se você não encontrou lá no teu Zoom Info da vida, você vai ficar com aquilo ali. Não encontrou, não tem o que fazer. O Clay, nesse Waterfall Enrichment, ele vai tentar Apollo, não encontrou. Ele vai tentar Hunter, não encontrou. Ele vai tentar Rocket Reach, não encontrou. Ele vai tentar, dentro das possibilidades de data sources que ele tem ali, e aí a sua cobertura vai de 40% para 80% ou mais. Isso para N tipo de informações que você precisar enriquecer. O segundo é o que a gente chama de Clay Agent. O Clay Agent é um agente de IA que, dentro do Clay,
que visita site, que faz web scraping, que extrai informações. Eu costumo falar que tudo que está na internet, público, o Clay tem acesso. Então, você vai perguntar, Clay, essa empresa que é e-commerce, SaaS ou fintech? Ele vai te dar a resposta. É como se fosse um chat GPT, e tem o chat GPT, tem Claude, tem um monte lá de modelos dentro do Clay. Então, ele vai analisar e ele vai te responder com a informação planilhada ali dentro do Clay. Então, você vai começar a criar contexto daquilo lá. E o terceiro é a integração com o seu tech stack. Então, o Clay, ele integra com CRM, ele integra com e-mail, plataformas de e-mail e várias outras. O Clay hoje tem mais de 150 data sources, mais de 50 integrações nativas, e o que você não consegue integrar nativamente, você pode integrar por uma API, por um HTTP API call, que a gente chama lá, e aí tudo dá certo. Então, assim, as possibilidades são imensas. Eu, como mentora de Clay, eu ainda não vi tudo que é possível dentro da ferramenta. Mas, assim, na prática, ele parece uma planilha programável. Então, a primeira coluna é a sua lista de empresas, e aí você vai enriquecendo os dados da empresa, aí você fala assim, pô, eu tenho agora a minha lista de empresa aqui dentro do meu ICP, agora eu quero pegar a lista de contatos dentro, né, com os job titles que a gente vai colocar na campanha, que são interessantes para mim. Aí você vai e procura contatos dentro dessas empresas de forma automatizada. Aí você começa, eu quero saber o tech stack dessa empresa, eu quero saber se essa pessoa postou no LinkedIn em algum momento com uma palavra-chave que é interessante para eu, né, para monitorar. Então, todas essas informações que você consegue pegar online, que são públicas, o Clay tem acesso, e aí você consegue orquestrar isso da melhor forma possível dentro da ferramenta. Tem alguns recursos para aprender Clay. O Clay University no YouTube é gratuito e tem um monte de vídeo lá. Eles têm o Slack também da comunidade. Eu ouvi dizer que o Slack agora está fechado. Algum brasileiro me falou no LinkedIn esses dias, mas eu tenho certeza, eles vão limpando, né? Eles vão tirando as pessoas nativas e tenho certeza que já abre de novo. Tem o próprio Clay Bootcamp, que é onde eu sou mentora, né? É o programa. E aí, quem tiver interesse também pode falar comigo. E tem eu, que sou mentora de Clay e mentora de GTM Engineer. Quem quiser tirar dúvida, enfim, o canal, como eu falei, está super aberto. Agora sim, eu vou entrar nos cases, e aí pode passar para o próximo, Bia, por favor. São 4 cases, se eu não me engano. E aí podem me interromper, tá? Se tiverem exemplos, puta, eu já passei por isso, né, enfim, quiser compartilhar alguma... Desculpa, falei palavrão. Quiser compartilhar... Tá tudo bem, Nath, já falei várias vezes. Porque eu tenho que ficar me policiando também por causa do Arthur, e aí eu falo, desculpa. Enfim, mas se tiverem algum exemplo de caso, né, que vocês tenham, pode me interromper. O primeiro caso, e é importante mencionar que esses são casos que eu já vi em algum momento, ou eu já vivi, ou eu já vi em algum momento no LinkedIn, né, na comunidade gigantesca que a gente tem lá. Perdão. O primeiro caso de uso é um caso de uso de pesquisa de ICP automatizada. Então, você tem lá, você definiu o seu ICP, são empresas de 50 a 200 funcionários que usam Salesforce, do setor financeiro. E aí você precisa construir uma lista dessas empresas, puxar os contatos, igual eu dei o exemplo lá atrás. E aí isso geralmente era feito como? De forma manual. Ou se você tem algum software, como eu mencionei antes, você vai fazer uso daquele software, vai pegar algum dado que você tem no CRM, mas principalmente se isso é para outbound, você vai usar, de preferência, contatos que você não tem no seu CRM ainda. Mas quando você usa um software grande, né, que você tem um Zoom, um Apollo, enfim, você fica dentro daquela caixinha e ali são aquelas informações que você tem, você não pode ir muito além disso. Com a mentalidade de GTM Engineer e essas outras ferramentas que eu já mencionei, quando você tem esses filtros definidos, você pode fazer a busca em múltiplas fontes, como eu falei, né, o tal do Waterfall Enrichment. Você vai enriquecer com todos os dados comportamentais que são importantes para você. Você vai criar um score automático. Vou dar o exemplo do Clay para ficar mais fácil para explicar. Dentro do Clay, e você atualiza isso dinamicamente. E aí, com isso, você tem lá a sua lista de empresas, name accounts, whatever, os seus contatos que você quer entrar em contato, né, que são importantes, que, sei lá, você tem uma campanha, você tem o timing exato, de acordo com algum sinal, e você vai botar aquela pessoa numa campanha. O output pode ser feito dentro do Clay. Então, você vai colocar numa campanha, ou não, eu vou criar uma lista sei lá, numa planilha, para o time de sales acessar,
ou eu vou colocar as informações num documento para montar meu messaging melhor, de acordo com o tipo de insight, de contexto que o play tiver ali na planilha, enfim. E aí é importante colocar que também eu estou falando muito de outbound, porque hoje a minha vida é outbound, assim, em sua maioria. Mas esse fluxo pode ser aplicado no inbound também. Então, alguém entrou, preencheu um formulário, você precisa enriquecer aqueles dados e mandar mais contexto para o time de vendas. Ou alguém se cadastrou num free trial lá da sua ferramenta e você consegue enriquecer e usar mais contexto para fechar aquela venda. Eu tenho um exemplo legal de uma empresa americana que eu trabalhei, que a gente tinha essa landing page de Book a Demo. Quando a gente tinha um SDR específico para esse fluxo de inbound, as coisas funcionavam bem. Mas aí teve um layoff na empresa, esse SDR saiu e a gente não tinha ninguém para cuidar desse fluxo, isso porque era Book a Demo. Mas não era prioridade para o time de sales. E aí a gente foi aí que eu conheci o Clay, foi nessa empresa, e a gente construiu um fluxo com o Clay para enriquecimento, que puxava para uma camada, um software de e-mail, e aí a gente conseguia rotear automaticamente depois de pegar mais contexto daquele lead. E super funcionou, assim, a gente teve um aumento gigantesco de leads realmente com contexto e qualificado sendo enviados para o time de sales. Isso é importante lembrar que isso acontece de forma muito rápida e automática, né? O segundo caso, e eu vou acelerar porque, meu Deus, estou falando demais, de competitividade. Desculpa, não entendi. Não, dizer que tá ótimo. Inclusive, a galera até perguntou aqui, Nath, até para aproveitar. Acho que a primeira foi a Raquel perguntou se tem, né, eu perguntei da empresa, mas se tem algum tipo de produto que tem mais sinergia com essa função. Tem isso ou não? Todo produto, né, um GTM Engineer pode atuar assim? Eu vejo, para ser honesta, eu vejo mais dentro de SaaS lá, né, do modelo SaaS, qualquer produto, mas a gente tem bastante cliente na Understory de vários outros tipos de indústrias, com tipo de produtos diferentes, inclusive warehouse, por exemplo, é um cliente que é um cliente, não é uma empresa que é um cliente nosso lá na Understory, e a gente faz serviço de GTM Engineer para eles. Então, assim, eu acho que tendo os gaps que eu mencionei lá, dá para entrar com essa mentalidade de TM Engineer. Eu tenho um case muito legal que não está na minha apresentação, mas eu lembrei agora, do Bará, que é um mentor do Clay Bootcamp, e ele comentou que um dos primeiros clientes dele eu não lembro a indústria, mas era alguma coisa totalmente fora de SaaS, assim, X. Eu não lembro agora, não vou lembrar, mas enfim, eles tinham várias lojas espalhadas pelos Estados Unidos. E aí tinha da matriz as pessoas que iam fazer, né, visitar essas lojas. Eu acho que era uma franqueadora, alguma coisa assim. E aí o projeto era assim: eu quero gerar mais engajamento dos franqueadores com a matriz. Quero criar mais relacionamento. Porque às vezes a pessoa vai lá, ela visita, né, o representante, e é isso, e depois a gente não se comunica mais, e a visita é muito formal, muito rápida, enfim. O Bará desenvolveu um sistema no Clay em que ele conseguiu automatizar a agenda do time, né? Então, tipo assim, eu sei que terça-feira a Bia vai lá visitar a franqueadora nesse endereço. Ele pegou o endereço da franqueadora, aí ele procurou uma loja de café famosa, não lembro o nome, lá nos Estados Unidos, que tem no estado inteiro. Eles conseguiram fazer uma parceria lá com essa loja, e antes da visita, ele mandava uma notificação para o cara, para o pessoal de vendas, enfim, não lembro qual era o time, que ia lá visitar essa unidade, para passar nessa cafeteria, comprar o café e aí levar na viagem para o franqueador. Isso tudo com Clay. E aí ele fez todas as automações para realmente, tipo, sei lá, 2 horas antes da viagem, ele lembrava o cara, passava o endereço, o cara pegava o endereço, botava no Google, ia lá, comprava o café com o desconto da empresa e levava o café e ele procurava a cafeteria mais próxima da unidade. Então, assim, é totalmente fora de SaaS, mas é uma coisa que aumentou o engajamento e o relacionamento, assim, com os franqueadores e os franqueados, foi muito legal, é um case que ele usa bastante, assim. Então, é só um exemplo de como a gente pode sair um pouco fora da caixinha também.
Muito legal. Bom, beleza. O outro case que eu acho que é legal comentar é esse de Competitive Intelligence, que vamos supor que você tem o seu produto, você sabe que o seu produto é um pouquinho melhor que o concorrente X em determinados aspectos. E aí você criou um message, uma campanha totalmente focada para isso, né? Para as limitações daquele cara. Como que você encontra quem realmente usa aquele concorrente? Né? E como que você manda a mensagem no timing perfeito? Então, a PMM, no caso, ou o marketing, enfim, quem estiver cuidando da campanha, vai decidir qual concorrente atacar, baseado nas análises e tudo mais. O messaging vai fazer a narrativa, vai fazer toda a estratégia da campanha. Onde o GTM Engineer ou quem for, né, com essa mentalidade, entraria aí. Essa pessoa, ela executaria, ela identificaria de forma automática essas empresas usando os concorrentes por meio de tech stack. Essa talvez é uma informação que você possa até ter já no seu CRM, muitas empresas têm, mas dá para puxar bastante coisa lá também pelo Clay ou qualquer outra plataforma, né, de data source. Você vai monitorar as menções nas redes sociais sobre os problemas com esses concorrentes. Então, se alguém comentou alguma coisa, você tem lá uma lista de keywords desse concorrente. Se alguém comentou alguma coisa relacionada a isso, você também consegue puxar pelo Play. Você consegue puxar os reviews desses sites de reviews aí públicos de forma automática. Aí você cria um score. Quem está mais no timing para focar na troca de software? E você roteia essa pessoa para aquela campanha. Então, assim, eu acho que é um processo inteligente que a gente já sabe que precisa, mas que a gente não tem tempo para montar. Não tem tempo e não tem, às vezes, até um pouco de falta de conhecimento técnico, né? Porque eu fui Marketing Ops e hoje, como GTM Engineer, eu faço muito mais coisa que eu não tinha nem noção como Marketing Ops. Aí o timing, esses sinais de compras também é bem parecido com essa questão de Competitive Intelligence, mas eu acho que a diferença é que você vai monitorar sinais de empresas que estão demonstrando interesse independente de já terem usado uma solução do concorrente, ou enfim, né? Aí é capturar aquele momento de consideração. Então, o GTM Engineer, ele vai pesquisar se a empresa levantou funding recentemente, se ele está contratando para áreas estratégicas, se ele abriu um escritório numa nova região, se essa pessoa mencionou algum problema no LinkedIn ou em redes sociais, perguntou de uma solução similar em algumas comunidades, porque tem algumas ferramentas que você consegue, né, rastrear o que a galera está falando em comunidades. Uhum. E aí você junta isso com que você, vamos supor, eu peguei aqui essa pessoa existe no meu CRM, e eu sei que no meu CRM eu tenho informação de quando a pessoa baixou tal guide, essa pessoa assistiu tal webinar, e você vai juntando todo esse contexto, e você dá um score para essa pessoa e passa mais contexto, ou para o time de sales, ou você atualiza o seu CRM de forma automática, ou você cria uma campanha e manda ver aí direto no e-mail marketing da vida. Um exemplo real e muito legal de falar, quem quiser pode pesquisar mais depois, do próprio Clay. O Clay tem uma parceria muito forte com uma empresa que chama Vanta, lá nos Estados Unidos. E eles identificaram a Vanta quando a Vanta abriu a vaga de GTM Innovation. Então, a Vanta abriu, o Clay, obviamente, estava usando o Clay para procurar sinais de empresas, e aí eles fizeram o outreach no timing perfeito, e eles criaram uma das maiores parcerias que eles usam em vários use cases. A Vanta é super parceiro deles, é um case bem específico de RevOps, então quem tiver interesse nessa parte também é bem legal ler um pouquinho sobre Clay e Vanta. E o último caso é um exemplo de, o case de execução em escala, né? Então, você está lá lançando a sua nova feature de automação de workflow, por exemplo. Você sabe que você tem algumas indústrias que você precisa atacar, mas cada uma tem uma dor diferente. Então, a e-commerce se preocupa com carrinho abandonado. SaaS vai querer B2B para nurture alguns... SaaS B2B, desculpa, vai querer fazer a nutrição de alguns leads. A fintech vai precisar de compliance automation. Então, cada uma tem uma dor diferente. E aí, você tem 3 estratégias e você precisa escalar essas 3 campanhas, essas 3 estratégias. Também são coisas que, com a mentalidade de GTM Engineering, você consegue identificar de forma automática essas verticais, enriquecer o contexto, fazer o roteamento com uma inteligência e mais contexto, né, dependendo do seu output, e fazer essa personalização contextual. E aí eu entro num outro tópico, que é
usar AI para copywriting, para e-mail. Não, lá na Understory, o que a gente faz é, a gente usa AI, mas a gente não usa 100%. A gente usa muito para, quando é e-mail, para opening line, então eu vou usar muito desse contexto que eu venho falando até agora, vou pegar tudo que eu tenho de contexto do cara e vou jogar naquela opening line com AI. E aí a gente tem os nossos templates que o GTM Engineer vai criar, de acordo com toda a inteligência que ele tem lá com o cliente, se for uma pessoa interna, melhor ainda, com a value proposition de cada vertical e biriri bororó, social proof, se tiver um use case específico para cada uma e o CTA específico. Então, eu não indico automatizar 100% de copywriting com IA e deixar lá, achar que não precisa mais fazer. Esse é um dos grandes trabalhos do GTM Engineer pós-lançamento de campanha, porque a AI vai alucinar, vai mandar para o errado, vai quebrar a fórmula no Clay ou em qualquer outro software que você usar de automação. Você vai precisar revisar o tom. Tem um monte de coisa que o GTM Engineer ele constrói, mas ele precisa monitorar diariamente. Então, tá aí um outro gancho para aquela conversa que a gente teve de não ficar enfiando o GTM Engineer em vagas que a gente já tem. A pessoa ela vai precisar revisar segmentação, ela vai precisar testar prompt, ela vai precisar estudar automação e fazer automação, validar tudo isso e ajustar os pontos da campanha quando necessário de forma rápida. Esses são os 4 dias. Algum comentário, alguma dúvida? Muito bom, a galera tá aqui reagindo, Nath. Até, né, antes de passar para um ponto, uma dúvida que eu fiquei, né? Eu imagino, pode ser que seja até uma percepção errada minha de que talvez o GTM, né, engenheiro utiliza, né, muitas ferramentas, como você comentou, o Clay, às vezes, né, usa a inteligência artificial, mas pensando ali, né, no cenário em que eu tenho uma startup, eu tenho uma estrutura pequena ainda, né, ele consegue ainda fazer essas automações aqui daquela forma, né, mais, talvez até com planilha, ou então, né, você falou do Make, eu também já usei o Make, tem como o GTM Engineer ajudar, por exemplo, um PMM, né, no lançamento, até como você comentou, né, no lançamento de um produto, de fazer esse acompanhamento, se ele ainda é uma empresa que não tem estrutura para usar um tipo de ferramenta, né, maior? Eu acho que sim. Aí eu acho que vai envolver um escopo talvez maior de englobar atividades de outras áreas que talvez essa startup menor também não tenha, né? Então, vamos pensar um cara que vou usar de novo, vou mandar para o Gil, depois que eu estou usando ele como meu case. O Gil entrou exatamente para isso, eles não tinham um monte de coisa, assim, o Clay que eles têm, se eu não me engano, também é o plano menorzinho lá, enfim. Mas ele entrou com uma visão também muito de RevOps ou de Operations, enfim, que ele está criando toda a parte de CRM. Ele está fazendo o que é o ideal fazer quando você vai criar uma empresa, né? Você está pensando em todo o processo do seu CRM, como seus dados vão fluir quando o negócio estiver escalando. Ele está documentando muita coisa. Esse é um ponto, assim, eu vou ser bem honesta, quando eu era Marketing Ops, eu não tinha tanto tempo para fazer documentação. Hoje, como GTM Ops, uma das coisas que eu mais faço é documentação, porque muitas vezes, a gente tem aquele processo vive na nossa cabeça para qualquer área, mas você não tem aquilo documentado, você não tem aquilo mapeado, alguma coisa quebra, pronto, lascou, ninguém sabe onde quebrou. Então, o GTM Engineer também faz bastante documentação. Acho que não precisa sempre ter, né, o melhor tech stack da vida, é mais assim, pensar, e aí, de novo, trazendo o pensamento sistêmico, como que eu posso fazer para organizar esses fluxos da forma mais correta possível, da forma que não vai me dar tanta dor de cabeça depois. Boa. Beleza, aí a gente está terminando, eu juro. O próximo slide é falando dessa parceria, então, já que a gente estava falando, né, dessa questão do GTM Engineer ajudar outras áreas nesses cases. Tem muito essa preocupação, né? O GTM Engineer vai substituir uma PMM, o GTM Engineer vai substituir um RevOps, um SDR. A resposta, na minha visão, é não, porque eu acho que tem essa diferença bem clara, né? Então, se a gente pegar a PMM, por exemplo,
responsável por posicionamento, pela narrativa, pela avaliação, entendimento do mercado, entendimento do concorrente, estratégia da mensagem e tudo mais. O GTM Engineer, ele vai focar na viabilização técnica de tudo que a PMM planejou. Então, é uma parceria. E aí você pensa, a diferença do marketing tradicional. O marketing, gente, cria campanha, né, ads, performance, cria conteúdo, já tem um guarda-chuva gigantesco, né, dentro do fluxo de inbound, em que a gente bombardeia aquela pessoa para aquela pessoa, opa, eu tenho essa dor, e daí vai entrar, né, vai dar o consentimento, vai entrar no CRM e a gente entra com toda a parte de nutrição. Mas, assim, o marketing gera awareness. O GTM Engineer, ele vai vir mais com essa pegada de, além disso, sabe? Um pouquinho mais da pegada de outbound, eu diria assim, mas trazendo para o contexto de marketing. Aí você tem, ele não vai substituir sales. Sales vai pegar aquele lead que o marketing gerou, ele vai qualificar, ele vai fazer discovery, ele vai fechar negócio. Ele não tem braço para fazer pesquisa manual e gerar contexto para cada lead. Ele não tem tempo para enriquecer dado, ele não tem tempo para ficar monitorando sinal de compra para 500 empresas. RevOps olha para pipeline, olha para funil, olha para otimização de conversão, ajuda a sales com todos os processos dentro de um CRM, forecasting, território. RevOps não tem braço de ficar construindo automação customizada para cada campanha. Você tem o Marketing Ops. Eu já fui Marketing Ops. E eu posso te dizer que você fica apagando incêndio. Não, você vai subir campanha no HubSpot, você vai configurar tracking, você vai fazer report, você vai limpar a base, você vai fazer a newsletter que sempre cai para Marketing Ops. Não tem tempo de construir infraestrutura complexa de dados, não dá tempo de fazer isso. E aí que eu acho que essa mentalidade, o cargo, que seja, dependendo da empresa, entra, né? Porque o GTM, ele vai atrás dessa demanda latente, ele não vai ficar esperando o solid chegar, mas ele também pode melhorar esse fluxo. Ele traz mais insumos para o marketing trabalhar, ele faz a ponte com sales e traz mais contexto para sales trabalhar. Isso dentro de um fluxo inbound ou outbound. E além de toda a diferença técnica, né? O GTM Engineer, ele é ensinado, se ele já não conhece, a mexer com API, a mexer com webhook, a entender a Leon JSON, a conectar ferramentas que não se integram nativamente, que não conversam entre si nativamente, né? E geralmente a gente depende muito de data ou de TI para fazer isso dentro de grandes empresas. E aí que também o processo trava. Pode passar para o próximo, Bia. Acho que uma das últimas partes aqui é o cenário de PLG, né? A gente tem esse cenário que é muito legal para essa parceria também, porque dentro de um cenário de uma empresa PLG, você tem a preocupação com o onboarding, o messaging do onboarding, como você vai se comunicar naqueles primeiros 7 dias, 14 dias, whatever, de trial. Você tem essa feature adoption, como que você vai monitorar as features, né, que agregam mais valor para aquele cara, como que você vai fazer a narrativa de upgrade, quando que você vai oferecer esse upgrade, quais são as segmentações para determinado tipo de usuário da ferramenta. Tem muita coisa acontecendo numa empresa PLG, e a mentalidade de GTM Engineer vai ajudar mais ou menos as mesmas coisas. Como que a gente detecta aqueles sinais automaticamente? Como que a gente dispara a mensagem no momento certo? Como que você vai rotear para um upsell quando a pessoa, né, você sabe que a pessoa está pronta, mas a pessoa talvez não saiba que ela está pronta, que ela está naquele momento de melhorar a subscription dela. Como que você vai intervir num risco de churn? Esse negócio de risco de churn é muito legal, porque é um projeto que eu estou na Understory também, como GTM Engineer Ops, e existem jeitos muito legais de você mapear os sentimentos dos clientes por meio de conversas no Slack, por meio de... Agora a gente tem, né, Fireflies com os transcripts das reuniões e tudo mais, é bem legal. Mas é uma coisa que pessoas normais, seres humanos, que já trabalham com as suas tarefas, não têm tempo de fazer. E é tudo muito automatizado. Tem até um exemplo dessa questão do upsell, quando a pessoa não sabe que ela está pronta, que aconteceu comigo. Essa ferramenta que a gente usa para LinkedIn Outreach, que é o HeyReach, dentro do Understory a gente tem o nosso workspace, e aí você tem lá um drop-down que você tem o workspace dos outros clientes. Dentro desse workspace, a gente tem seats, então tem tipo os assentos, que a pessoa vai entrar e vai conectar, o cliente vai entrar e vai conectar o LinkedIn. E a gente vai mandar a mensagem como se fosse uma mensagem normal do LinkedIn, só que pelo HeyReach. E aí a gente tem lá, cada cliente tem 2 a 3 assentos.
eu precisava aumentar o assento para um cliente, e isso ia aumentar o valor que eu ia pagar lá, que a Understory ia pagar para o Hey E aí, no momento que eu enviei a mensagem no Slack, a menina veio imediatamente, a GTM Engineer, que ajuda o time de CS lá dentro, ela veio imediatamente e me respondeu, olha, Nath, se vocês fizerem um upgrade da conta agora, vocês vão pagar tanto, e vocês vão ter X assentos a mais. Mas se você pagar por mais esse assento extra, o valor eu acho que você vai pagar não vai compensar, porque nos últimos meses vocês já compraram mais X assento e pagaram Y, e aí com X de crescimento da Understory, e eu fiquei lendo aquela mensagem, eu fiquei, de onde essa menina sabe tudo isso, gente? Nem eu que estou aqui dentro, eu sei isso. O dono da Understory não sabe, não acompanha isso. Então, assim, a gente não sabia que a gente estava gastando dinheiro ali que não precisava, a gente acabou aumentando a subscription, ganhamos mais seats, tá todo mundo feliz, economizando dinheiro, ela fez o trabalho dela muito bem feito. E assim, é um trabalho que muitas vezes ela puxou a capivara ali da Understory, sabe? Passou tudo ali na hora, eu fiquei, gente, como assim? Nossa. Que trabalho com isso, fiquei chocada. Então, tem bastante campo também, é bem legal, e é uma parceria que pode ajudar bastante nessa área também. E aí, legal. Eu acho que o último slide agora, se eu não me engano, bora lá. É mais um overview, assim, de como que eu vejo o mercado hoje. Eu acho que nos Estados Unidos está muito consolidado, mas a gente ainda vê bastante mudança, assim, acontecendo. É o que eu falei, não dá para colocar a GTM Engineer dentro de uma daquelas caixinhas dos arquétipos que a gente passou, porque dá para ajudar a entender, mas vai muito além daquilo. Mas nos Estados Unidos você já tem mais de 100 vagas por mês, você já tem salários muito atrativos, a maior comunidade está lá, que a comunidade do Place tem 20 mil profissionais ali dentro, do mundo todo. Você tem empresas grandes contratando, OpenAI, Anthropic, o Intercom, Notion, Canva, todos eles têm vagas para GTM Engineer lá fora. E é um nível de maturidade um pouco diferente, né? Então, eles estão mais naquele ponto de... eles estão muito mais atrevidos com algumas coisas. Obviamente, a nossa LGPD acaba freando a gente um pouco, e tá certo, porque também, né? Tem coisa que acontece lá fora que eu fico, gente, não, só que não. Mas eles estão criando esses modelos mais complexos e eles estão usando a inteligência artificial para essa pesquisa mais aprofundada, enquanto no Brasil a gente vive um cenário um pouco diferente, né? Então, os cases, eles estão começando a aparecer aqui, mas são muito poucos. Isso não é atrativo quando você vai falar com o CEO, com o CMO, as ferramentas ainda têm o valor em dólar, você tem essa cultura conservadora de muitas grandes empresas, né, para adoção de tecnologia e tudo mais, e a gente tem a LGPD, né, então, que querendo ou não, acaba freando algumas coisas. Eu acho que dificulta a comparação um pouco Estados Unidos e Brasil, mas eu fico muito feliz que essa conversa está chegando aqui, eu acho que a gente tem muita oportunidade, então, assim, quem estiver procurando por vaga, fica ligado no LinkedIn, o talento brasileiro lá fora está muito, muito, muito concorrido. Está muito em alta e muito requisitado, e quem quiser também indicações e tudo mais, pode falar comigo, tem bastante oportunidade rolando, e é isso, mas eu acho que a gente tem um oceano azul aqui no Brasil, e quem entrar agora, quem adotar, né, tudo agora, né, começar a aprender, enfim, trazer essa mentalidade para as empresas aonde entrar, onde couber, eu acho que está bem à frente de bastante gente aí do mercado. E é isso, gente, acabou. Eu deixo, né, o meu contato, depois a Bia passa para todo mundo. Quem quiser se conectar no LinkedIn, eu estou super aberta. Quem quiser aprender mais sobre Clay também. Enfim, eu acho que eu falei tudo que eu precisava, até demais. Boa, Nath. Nossa, foi muito bom. Inclusive, terminamos com um comentário aqui da Déia, dizendo que estava quietinha, mas que vai terminar assim com a cabeça explodindo. Acho que todo mundo saiu assim com esse pensamento. E para finalizar, assim, até, Nath, para ter um contexto, a maioria aqui do time são PMMs, né? E você acha que PMM pode também ter essa mentalidade também de um GTM engineer? Se eu estou numa empresa menor, eu consigo, né, pegar um pouco desses aprendizados que você falou no GTM Engineer e colocar como PMM também? Com certeza. Eu acho que nem que você não tenha as ferramentas que você, né, que eu mencionei aqui na reunião, na qual, enfim, eu acho que dá, sim, para usar essa mentalidade e tentar, e pensar nos gaps que eu comentei, sabe? Todo mundo aqui já passou por alguma situação parecida com aquelas que eu comentei antes,
E eu acho que olhando um pouquinho, tirando o zoom um pouco do problema, sabe? Pensando em todas as ferramentas que a gente tem disponíveis e o conhecimento de forma gratuita também, eu acho que dá para a gente começar eu não diria pegar mais coisa para fazer. Eu diria começar a imputar essa mentalidade na empresa. Olha, se a gente tiver isso, a gente pode fazer dessa forma, a gente pode melhorar assim, assim, assado. E começar a falar com a liderança, sabe? Porque eu acho que isso vai começar a esquentar muito mais no Brasil. E aí quem sair na frente é aquilo. E aí é aquilo, né? Tipo assim, se você como PMM, você tem essa mentalidade, você mostra isso para sua liderança, tem essa abertura, quem sabe você será a próxima GTM Engineer da empresa, né? Tem uma oportunidade aí. Então, enfim, quem também tiver case, estiver passando por uma dificuldade, algum projeto assim, quiser falar comigo, pode me chamar. É o que eu falei, eu posso demorar um pouco para responder, mas eu estou super aberta a ajudar. Maravilha, maravilhosa, Nath. Muito, muito obrigada. Foi muito bacana. Acho que estreamos com o pé direito e o pé esquerdo. Foi muito bom essa live. Já deu aquele gás. E eu acho que essa sua última provocação foi super importante, né? Acho que é menos sobre ferramentas e mais sobre a mentalidade e como a gente também, como PMM, pode ter essa mentalidade, né? Aqueles 3 pilares que você colocou. A Raquel disse, tá comentando aqui que foi tudo muito bom e agradecer o papo. Meninas, eu vou colocar depois o LinkedIn da Nath para vocês depois conectarem com ela, tirarem as dúvidas. Eu queria pedir, gente, quem puder ligar as câmeras para a gente sempre bate uma fotinha para mandar no grupo e a gente depois, no final do ano, relembrar todos os encontros que a gente teve. Então, quem puder ligar a câmera, a gente vai bater uma fotinha final. Prontas? Vamos lá. 1, 2, 3. Oi. Te mando depois, Nath. Obrigada, viu, meninas? Até o nosso próximo papo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.